Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu me apresentar antes de tudo, né? O meu nome é Michael Schneider, eu sou um astrólogo dentro da linha Védica, né? Que é um conhecimento astrológico indiano. Eu... Nós vamos ter um eclipse, né? Muito perto aqui, agora vai ser no dia 20. E eu gostaria de fazer uma apresentação, um vídeo, explicando um pouco qual a minha interpretação desse eclipse, os fenômenos que esse eclipse pode trazer para a humanidade como um todo. Importante primeiro ressaltar que eu vou usar uma técnica de leitura usando o que a gente chama na astrologia védica de Ayanansha Lahiri, que é uma Ayanansha tradicional da Índia. Então é muito comum, tá, das pessoas que são astrólogos de uma vertente ah, ocidental, que se baseia num uso de cálculo tropical, perceber, por exemplo, que não vai estar exatamente como ele veria o eclipse. Na astrologia tropical, o eclipse aconteceria entre Áries e Touro. Mas aqui na astrologia védica, ele é realmente o eclipse vai acontecer em Áries, a 10 graus do signo de Áries, tá? Então, eu gostaria de deixar isso de antemão para a gente ter uma compreensão. O cálculo que eu vou usar até para os estudantes de astrologia védica, porque é sabido que existem vários Ayananshas, que é o cálculo da eclíptica, eu vou usar um cálculo que é considerado o mais tradicional da Índia, que é o nome dele Lahiri, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que esse eclipse ele vai acontecer no dia 20 agora, né? Em alguns lugares dizem que vai pegar no dia 19. Ele é um eclipse um pouco raro, ele acontece poucas vezes a cada século. Ele é um eclipse híbrido. Então, em alguns pontos, esse eclipse vai parecer que ele está fechado, assim, né, com aquele anel em volta dele, e em outros lugares vai ter uma luz mais forte lateral dele. Então, assim, é um eclipse diferenciado, de uma natureza diferenciada. E vamos lá então. Olha, perceba, eu deixei essa imagem primeiro a ser gravada para mostrar onde ele vai passar. Ele vai pegar ali as Filipinas, aquela região, vai pegar um pouco ali a Austrália. Esse é o lugar onde nós vamos ter a penumbra. E é onde que na astrologia a gente compreende que é onde tende a acontecer os maiores fenômenos do eclipse. Então a análise geral do eclipse vai se basear primeiro com uma perspectiva local. Algumas coisas podem acontecer a partir dali. Teremos algumas questões ocorrendo. Mas os eclipses tendem a impactar o mundo inteiro. Isso aí é inevitável. Nós teremos transformações e acontecimentos que vão acontecer no mundo todo. Então, analisando essa parte aqui, eu já vou pegar e vou abrir aqui o mapa do eclipse. Repare que é um mapa um pouco diferenciado para quem não conhece a astrologia védica, né? É o modelo do norte da Índia que eu gosto de trabalhar. Então nós vamos ter esse aqui, vai ser no horário do Brasil. Vai ser no dia 20 de 4 de 2023, a 1h16 aqui do horário de Brasília, tá? No Brasil vai ser esse horário do eclipse. E nós vamos ter nesse eclipse o Sol, a Lua, Rahu e Mercúrio. Aqui eu não usei nenhum dos transaturnianos, eu me foquei essencialmente nos planetas que são usados na astrologia védica para análise de predição e previsão de fenômenos referente a eclipses. Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de fazer, quando eu peguei o horário, né? Peguei o horário aqui e coloquei, nós temos que o eclipse vai acontecer nesse horário, no horário de Brasília, né? Ele vai acontecer aqui na casa 4. Eu vou transformar essa posição para o ascendente, eu vou usar o Surya como ascendente, para a gente ter como interpretação pela perspectiva do eclipse. Quais são as promessas que este eclipse vai trazer a coletivo? Importante ressaltar o seguinte, essa análise que eu vou fazer ela é um tanto genérica, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a gente vai analisar previsões mundiais, é sempre muito bom ter os mapas locais, porque em cada mapa esse eclipse vai acontecer em algum local. Então ele vai trazer uma promessa individual. A mesma coisa vale para o mapa das pessoas. Para cada pessoa, esse eclipse vai impactar de alguma maneira. Algumas mais, outras menos. Mesmo nós que não estamos recebendo a sombra do eclipse, a gente pode ser impactado pelo eclipse sim. Aonde estiver no mapa, se ele estiver atingindo, por exemplo, o seu Sol natal, a sua Lua natal, o seu ascendente, ele vai trazer um impacto muito grande. Qualquer planeta, né, ou graha, né, que a gente chama na astrologia védica, que foi impactado pelo eclipse, ele vai trazer um impacto na vida da pessoa naquele período, uma promessa de mudanças para os próximos 6 meses, né? A casa astrológica onde acontece acaba tendo um impacto. Mas isso são para leituras individuais de um mapa natal individual. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Então, essa análise que eu vou fazer, ela é uma análise generalizada dos temas da energia desse eclipse. O que esse eclipse tende a trazer para os próximos 6 meses para o coletivo, para a humanidade como um todo? Alguns países vão se dar bem com esse eclipse, outros não, e assim por diante. Então não é uma análise que todos os lugares da Terra vão ser desse jeito. É a energia desse eclipse. Qual é a natureza deste eclipse? Qual é a promessa? Qual que é a mensagem? O que ele vem trazer para a humanidade? Porque os eclipses eles tendem a trazer uma mensagem para o coletivo humano.
Eles trazem uma promessa de algum acontecimento, algo que tende a acontecer. Então, esse mapa aqui, ó, que eu botei aqui o cursor aqui que eu abri, que é pela visão de Surya, né? O Surya Lagna, vai ser a perspectiva que a gente vai ter desse eclipse. E todos os planetas que estão aqui presentes vão impactar de alguma maneira. Então, isso é importante a gente ter em mente. Primeira coisa importante é que nós temos, né, no ascendente, um Pravaja Yoga acontecendo aqui. Um Pravaja Yoga. Embora o Mercúrio esteja mais distante por graus, nós temos 4 planetas em um signo. Os Pravajas Yogas na astrologia, eles védica, né, é um yoga que vai falar muito sobre renúncia a questões materiais, renúncias ou transformações advindas de uma renúncia material. Então, o primeiro ponto interessante que a gente vai analisar aqui. Outro ponto interessante é que o Saturno que está aqui, ele envia um olhar de terceira casa para o eclipse. Então, ele vai participar diretamente do eclipse, participando e enviando um olhar para o eclipse. Tudo isso tem relevância, eu vou analisar isso quando começar a falar. Mas a primeira coisa que a gente tem que compreender, perante a astrologia védica, né, pelo cálculo Lahiri, o eclipse vai acontecer no signo de Áries. Áries, o Áries é um signo que vai falar sobre a origem das coisas, o começo das coisas, o nascimento de algo. Nós temos agora uma série de eclipses que vão acontecer no eixo Áries e Libra, né? Então, esse eclipse acontece em Áries. Áries ele vai trazer muita coisa envolvendo assim movimentação. Ele é um signo móvel por excelência, ele toma iniciativa. Então, os temas desse eclipse é algo que vai nascer e que vai tomar forma e vai ser rápido. Os signos móveis eles são rápidos. Áries ele é muito ativo, então assim, ele vem para tomar uma iniciativa, nem que seja força. Então assim, os temas desse eclipse vão trazer algo muito forte, algo muito intenso, algo muito transformador de forma intensa. Isso é importante a gente compreender. O eclipse vai acontecer com o eixo Rahu em Ashvini. Nakshatra Ashvini, importante, para quem não conhece a astrologia védica ela também faz uso de constelações ou mansões lunares, que são chamadas de nakshatras. E vou fazer uso disso na observação para a gente poder extrair uma informação sobre esse eclipse. Então, tanto o Rahu quanto o Sol estão em Ashvini. A Lua também vai estar em Ashvini no momento do eclipse. Ashvini é um nakshatra, ele é regido pelos Kumaras, os deuses dos cavalos reais que empurram a carruagem do Sol. Esse nakshatra ele fala excessivamente e principalmente sobre cura. Então, a primeira questão que eu gostaria de falar é o aspecto positivo desse eclipse. Esse eclipse, a primeira coisa que ele vai trazer para a humanidade, o Rahu ele fala de desejo. Desejo, ele é representado pelas castas inferiores, as pessoas que são muito apegadas à matéria. E esse eclipse vai falar sobre transformações nesse aspecto. Como nós temos Áries aqui nessa configuração, temos que levar em consideração que Júpiter está participando, mesmo que ele esteja em Peixes a 29 graus e 33 minutos, ele está ali. Ele está nessa configuração aqui, ó, 29, mas ele está participando, tá, desse eclipse, porque o Sol está a 5 graus, o Sol atinge os graus de Júpiter, tá, e Júpiter é o maior dos benéficos. Né? E pela perspectiva do eclipse, ele é o regente da casa da verdade, não na casa que é a casa do Dharma. É a gente da casa 12, que é uma casa que fala sobre o coletivo humano, privações, e está presente no eclipse. E ele está numa configuração que a gente chama de Gandanta. Ele está entre um signo de água e um signo de fogo. Essa posição aqui, além dele estar sendo combustado pelo Sol, é uma tensão para cima de Júpiter. Tá? Júpiter nessa configuração, muito possivelmente, a minha interpretação para essa questão é uma tensão espiritual muito grande. Uma tensão da verdade. Aqui é como se a verdade fosse distorcida. Então, temas envolvendo a verdade podem passar por uma certa... Pode ser atropelado para poder se trazer alguma coisa. Tá? E Júpiter, ele vai estar em Revati quando acontecer o eclipse, né? Que é um nakshatra de autoridade. Autoridade. Então nós temos a Casa da Verdade sobre uma tensão aqui, né? Muito forte. Sem contar que Júpiter está tensionado também porque ele está entre maléficos, né? Isso é um karta, ele está cortando ele. Então ele está sobre maléficos, isso vai trazer tensões para a Casa da Verdade. Então a Casa da Verdade está sob tensão absoluta aqui. O signo que ele está é signo próprio, ele está com pouca energia e vai estar um pouco tenso. Então, esse eclipse ele vem falar de verdades, ou meias verdades, ou distorções da verdade. Importante ressaltar que o Júpiter ele representa o indivíduo, o ser humano, a vitalidade. Está combusto pelo Sol e vai estar recebendo um pouco aqui também a energia de Rahu. Não tão forte ainda. O Júpiter vai ganhar mais força de Rahu a partir do dia 22 desse mês.
O eclipse acontece dia 20, dia 22 Júpiter entra. Júpiter vai tender, depois que entrar no eclipse, a atenuar as energias mais densas do eclipse. Mas, inicialmente, ele pode trazer, sim, algum desafio. Então, nós temos, primeiramente, aqui Ashvini. Ashvini é um nakshatra que fala de cura, fala de terapias alternativas, questões alternativas para a saúde. O que eu prevejo com essa configuração é que nós temos uma procura absurdamente grande no mundo de espiritualidades, conceitos novos de espiritualidade, porque Júpiter está entrando aqui em áreas que falam de algo novo, conceitos novos, terapias alternativas. Como tem Erarro no ascendente, Erarro se comporta aqui como ele tem uma natureza de falar do exterior. Então, esse eclipse ele vai trazer uma questão muito importante das pessoas procurarem em outros países a espiritualidade. Então, vai ter uma procura pela espiritualidade muito forte aqui, uma procura muito grande nos temas da espiritualidade na vida, né, das pessoas como um todo. O Mercúrio, ele é indicador do coletivo, da mente coletiva. Então nós temos uma questão aqui. Mercúrio, ele está caindo no nakshatra de Bharani. É um nakshatra um pouco mais intenso, né? Ele tem uma energia de Yama, o senhor do submundo, dentro do conceito védico. Ele tem características de procurar por prazer, de ser um pouco mais frio, então um pouco mais profundo. Ele está a 21 graus, então ele não está pegando muito a energia do eclipse. Ele está na casa, mas não está pegando muito a energia do eclipse. Pelo meu ponto de vista, ele não estaria. Então, o que eu gostaria de comentar sobre isso é que eu prevejo, assim, que duas coisas vão tender a acontecer. Da forma positiva, nós vamos ter, sim, uma procura muito grande por espiritualidade, principalmente por espiritualidade do exterior. Pessoas vão se interessar muito por questões de astrologia, astronomia. Essas questões vão estar em evidência, até porque nós vamos ter, a partir do dia 22, Júpiter entrando em conjunção aqui com esse eclipse. Então, acaba sendo um eclipse que tende a trazer boas energias de transformação. Esse nakshatra é muito benéfico, então ele traz energias positivas para essa questão. Só que a gente tem que analisar o mapa como um todo, quando a gente analisa, né? E eu até coloquei o eclipse no ascendente para ver o contexto disso como um todo. Importante ressaltar o seguinte: Marte, Urano vai se comportar como Marte, que é o regente da casa. Marte é agressivo. Marte está caindo na terceira casa, que é uma casa de coragem, de iniciativa. Marte ele está no nakshatra, no momento aqui, de Ardra, que é um nakshatra extremamente explosivo. Esse eclipse também pode trazer uma esperança para as pessoas fazerem uma transformação, pode trazer uma pacificação temporária para as guerras, isso tudo é aspecto positivo. Pode trazer uma pacificação nas guerras no mundo, em alguns pontos do planeta pode ter uma pacificação com essa configuração. Nós vamos ter Saturno, que está em Aquário, que fala de transformações e inovações, olhando para o eclipse. E esse Saturno, ele está no nakshatra de deixa eu ver, só para confirmar aqui, Saturno, ele está em Satabhishaka, que é o nakshatra que fala dos 100 médicos, de cura. Então, também é outra posição benéfica, né? Então, nós temos a posição benéfica que vai falar sobre curas alternativas, temas alternativos, filosofia, espiritualidade. Esses temas vão estar tendo bastante foco. Mas como Júpiter está Gandanta, nós podemos ter um desvio dessas questões. As pessoas podem estar se iludindo com algo, elas podem estar procurando por algo que não seja tão verdadeiro. Rahu vai falar de desejo. Importante ressaltar o seguinte: Rahu não é um indicador de espiritualidade, é de desejo. E Júpiter é indicador de espiritualidade. Ele recebe um pouco a energia desse eclipse. Então isso é impactante. Em termos práticos, Ares ele é um nascimento de algo. Ares fala de nascer. A minha previsão, o que eu consigo enxergar quando eu olho essa configuração é que nós temos significadores de tecnologia aqui envolvidos. Nós temos Saturno olhando, nós vamos ter Mercúrio olhando e Marte olhando. Esses planetas, para mim, e principalmente Marte, o Mercúrio está dentro da casa, então ele tem influência, embora ele não seja tão forte. Mas Marte é o regente da casa, então ele está ali dentro e para mim isso vai impactar de alguma maneira. A minha percepção dessa questão é que nós vamos ter o nascimento de algo na tecnologia. E algo que vai se apresentar como algo espiritual. Só que como ele está Gandanta, pode ser que não seja exatamente aquilo que se apresente, mas é uma coisa que tende a vir uma promessa benéfica, digamos, de algo benéfico. Mas por estar Júpiter, que é o indicador da verdade, sob tensão de um Gandanta, que é um nó espiritual, o Gandanta é um nó. Quando um planeta está entre um signo de fogo e de água, ele fica sob tensão e ele perde força. Ele está sob a máxima tensão aqui, sem força nenhuma. Ele é o regente da verdade. Então, algo pode assumir como se fosse a verdade, mas não seja tanta verdade assim. Agora, em termos práticos, esse eclipse ele vai estar olhando para o signo de Libra. Libra fala de justiça, e nós temos Quieto ali nos temas de
Nós temos Ketu aqui recebendo, né, um olhar. Ketu, ele está no Nakshatra de Svati. Svati, ele vai falar sobre autoridade, sobre gurus e mestres espirituais, vai falar também sobre disciplina e tudo que tem muito a ver assim, com a pessoa realmente buscar. Juízes também têm uma regência de Svati até certo ponto. E o próprio signo de Libra vai falar sobre justiça. Tá? Então esse eclipse está batendo na casa 7 dele. Então, assim, a casa 7 é uma casa que a gente na astrologia fala sobre uniões, parcerias coletivas. E aqui, então, nós vamos ter Ketu. Ketu vai receber um olhar dessa configuração desse eclipse, né? Que, então, isso pode trazer alguma perda para algum coletivo. Pode ser uma perda de justiça, uma justiça que não esteja tão plena, mas a Vênus, que é o seu regente, está bem colocada. Está em Rohini, está na segunda casa, que é uma casa financeira. Então, nós vamos ter aqui uma abundância vindo. Vai ser falado de abundância de alguma maneira. É curioso as configurações. Nós temos ali um Pravagyo que fala de renúncia. Ao mesmo tempo, nós vamos ter uma abundância. O regente da casa do trabalho está sendo regido por Capricórnio. Capricórnio rege o proletário, os trabalhadores. O seu regente está na casa de ganhos, em Satabisha, que é Aquário. Então, isso pode estar prevendo que nos próximos 6 meses nós teremos alguma transformação mundial envolvendo tecnologia. E essa transformação mundial vai tirar emprego das pessoas. Só que as pessoas elas vão passar por algum tipo de transformação social. Elas vão ser nutridas de alguma maneira. Está sendo uma promessa de nutrição para elas aqui. Então nós vamos ter tipo um docinho que vai ser dado para as pessoas perante essa questão dessa transformação. Uma questão também que me chama a atenção é que, como nós estamos falando de algo que está nascendo, e isso pode se representar, né, o próprio IA atingindo, por exemplo, ou a singularidade, ou muito perto disso. Nos próximos 6 meses, nós vamos ter uma transformação com a IA que vai ser assim, absurdamente impactante. E vai ter transformadora, né? Muito impactante e transformadora. Então, a Vênus é o regente da casa das pessoas, ali, do coletivo, né? E está bem disposta na casa de ganhos. Mas a casa 2 é uma casa de nutrição também, né? A pessoa é nutrida de alguma maneira por alguém, por algum parceiro. Pode ser governos nutrindo as pessoas de alguma maneira. Pode ser também. Então nós temos essas questões aqui. Agora, o aspecto mais pesado desse eclipse vai ser realmente o Marte. O Marte, o Urano se comporta como Marte, tá? Naturalmente ele vai trazer essa natureza, porque ele está na casa de Marte, ele é os nodos, Urano e Ketu, eles são mímicos. Ele se comporta como regente da casa. E como aquele regente está, vai trazer características para essa configuração, né? Então, o Marte está caindo neutro agora no céu, né? Ele tem essa questão, né? Ele está em Gêmeos. O Gêmeos é um signo dual, muita insegurança, muitas dúvidas, mas está em Ardra, que é um nakshatra que pede por uma decisão. Fanatismos, em alguns lugares a gente vai ver muita agressividade através de fanatismo ainda. Esse eclipse vai trazer fanatismo, agressividade. A casa 3 é uma casa de pessoas tomando coragem e para externalizar isso no ascendente ao mundo físico. Então as pessoas vão ver pessoas que estão com uma mentalidade distorcida. Então nós vamos ter mais questões de agressividade. Como Mercúrio, o regente, pode ser algo que afete as crianças. O próprio o Júpiter, ele está caindo numa posição de debilitação, então nós podemos ter mais questões envolvendo crianças, aflições contra as crianças. Tá? Isso é uma promessa ruim, mas é uma das questões do eclipse. Pode trazer algo sobre isso. Essas aflições podem trazer algo nesse sentido. O Marte, ele está olhando para Virgem. Virgem talvez seja, para minha concepção, né? O Virgem é um signo que tem muito a ver com ditaduras, né? Com regimes militares ou com regimes mais ditatoriais. Então, o que eu posso interpretar desse eclipse num contexto mais negativo? Que algo vai ser imposto como se fosse bom, mas vai ser, na verdade, uma promessa um tanto quanto enganosa. Ou seja, o próprio Marte ele está olhando para a casa 10. Trabalho. Então, assim, é prometido algo, pode se prometer que as pessoas vão ganhar uma renda sem fazer trabalho, por exemplo, mas as pessoas vão perder liberdade com isso. Tá? A liberdade vai passar por um processo que pode ser tirado das pessoas também, ou passe por alguma dificuldade nos próximos 6 meses. Conflitos vão estar mais fortes, né, como eu comentei. O Júpiter ele está olhando para casa, para o signo de Câncer. Então nós vamos também ter uma questão envolvendo o signo, o lado feminino da sociedade, as mães, que pode trazer uma atenção para as mães também. Lembrando que o Júpiter está Gandanta. Ele estando Gandanta, ele é regente de uma 12ª casa e está sob um cártere de tesouras, cortando ele na chave.
Então, essas configurações não são lá muito boas e podem trazer realmente uma dificuldade de expressão do que é a verdade. E isso pode impactar o feminino, trazendo tristeza para as mães. A casa da mãe está sendo impactada por esse olhar de Júpiter, né? Então pode trazer uma tensão ali para a casa da mãe, para as mães em geral, dor, né? Júpiter nessa posição, ele olha para a sexta casa, casa de inimizades, conflitos. Então, como eu comentei, Júpiter parece muito benéfico, é uma autoridade que está chegando, prometendo uma coisa, mas ela não vai ser verdadeira, porque para mim o regente da verdade está comprometido, então a verdade é uma mentira. Nós temos Saturno como um karma coletivo, e ele está olhando para Rahu, essa configuração. Na astrologia védica moderna, existe um yoga, um dosha, que é chamado de Sapriti Dosha, que é quando Saturno olha para um dos nodos. E nós temos aqui Saturno olhando para Rahu, formando esse Sapriti Dosha. Claro que essa configuração é um yoga moderno, não é tão presente nos clássicos, então ele é um yoga moderno. Pode não ser tão relevante assim, mas ele vai trazer um aspecto de desafio. Ele é considerado um problema, um obstáculo, ele está impactando aqui. Então, todas essas configurações me chamam a atenção para que, em termos de promessa, nós vamos ter uma evolução tecnológica muito grande. Pode surgir uma pacificação temporária da guerra, mas parece ser mentirosa, e a partir disso pode se implantar algum regime mais ditatorial. Então, em termos coletivos, as pessoas têm que ficar um pouco atentas, porque parece que vai ser entregue um docinho da bruxa. É uma promessa de que você vai ser muito bem numa situação, mas você pode perceber que essa questão toda não foi muito boa e você vai ser enganado e você vai trocar a sua liberdade em troca de algum dinheiro, algo nesse sentido, tá? Mas assim, inicialmente vai ser trazido dinheiro para as pessoas. A Vênus está na casa financeira. Nós temos Saturno também, signo próprio na casa 11, que é uma casa financeira. Mas nós temos Saturno, um maléfico na casa de ganhos financeiros aqui, né? O regente do trabalho está na casa de ganhos, então isso fala de muita coisa, né? O Marte no mapa, ele também, pela perspectiva do ascendente, do eclipse, ele acaba sendo regente da oitava casa, uma casa de morte. E Marte está na terceira casa, que é uma casa também da morte. Ele é a 8 da 8. Então vai falar sobre morte. Então, essas posições podem implicar em que pode surgir, por exemplo, um período pacífico e depois um grande morticínio. Então, são posições difíceis. Eu não queria, né? Como astrólogo, a gente às vezes se reserva a não falar certas coisas, mas é uma posição que pode trazer e não vai ser tipo no mundo inteiro. Temos que, novamente, eu vou explicar o seguinte: isso é sobre uma região do mundo. É uma energia geral, mas não vai ser assim em todos os lugares da Terra. Em alguns lugares vai ser mais intenso. O que eu quero dizer é que a essência desse eclipse é uma ilusão. Tem alguma coisa boa sendo apresentada, mas essencialmente me parece que não é algo essencialmente bom. E vai ser dado às pessoas uma escolha trocarem, por exemplo, a sua liberdade por uma suposta bem-estar econômico. E, ao mesmo tempo, conflitos que estão fortes podem ser apaziguados, mas daí aí precisaria se analisar o mapa individual, por exemplo, da Rússia, da Ucrânia, para confirmar exatamente se vai ser pacificado, mas existe uma chance muito grande de se pacificar, temporariamente, mas depois retornaria novamente com uma intensidade muito mais destrutiva do que anteriormente. Então, são essas questões que eu gostaria de abordar com essa leitura, tá? Desejo que todos fiquem bem. Para interesses de uma leitura do seu mapa natal, entre em contato comigo pelo meu Instagram, pelo inbox do Instagram ou pelo meu WhatsApp mesmo. Eu vou deixar aqui nos comentários aqui, vou deixar os contatos para quem tiver interesse. E também para quem também tiver interesse em curso de astrologia, eu estou fazendo um curso de astrologia que eu disponibilizei no Hotmart, são apostilas. Quem tiver interesse para poder, é um curso básico de astrologia védica que ensina os conceitos essenciais da astrologia. Quem tiver interesse, entre em contato por ali, se tiver interesse em comprar o curso, tá? Então, qualquer coisa, é só entrar em contato comigo, tá bom? Desejo para vocês uma ótima semana, que esse eclipse traga o melhor do que ele possa trazer de melhor, né, para todos nós, e que as energias negativas não se concretizem, né? Como um astrólogo, mesmo que eu preveja essas questões, eu não espero que elas aconteçam. Então, vamos ficar todos atentos e observando o que tem de acontecer envolvendo essa questão da tecnologia, essa transformação da tecnologia, e o que isso vem de trazer para o mundo. Aliás, outro ponto importante antes de finalizar, nós podemos ter algumas explosões vulcânicas acontecendo ali na Indonésia e ali naquela região. Tem muitos vulcões ali e podem entrar vulcões em atividades nos próximos 6 meses. Alguma coisa pode ganhar evidência nessa região, na Austrália e naquelas regiões das Filipinas para os próximos 6 meses também, porque a sombra do eclipse pega diretamente ali, tá? Então, há mudanças vindo
e grandes transformações acontecendo. Então, desejo para vocês um ótimo dia, que todos fiquem muito bem.